paz de Cristo, irmãos. Por que pregar sobre um livro que nem fala o nome de Deus? Não tem um versículo nesse livro aí que fala a palavra Deus, Senhor, qualquer coisa assim meio religiosa. E por que ele está na Bíblia, inclusive? Bom, vamos começar por aí. O livro de Cantares está na Bíblia. E a Bíblia é, entendemos, a palavra de Deus. Então há algo nele que deve, sem dúvida, nos interessar. E entendendo que o livro de Cantares vem sido lido na história da igreja de vários modos, eu queria hoje fazer uma proposta, uma leitura, como um livro que fala das lutas do casal, das dificuldades que um casal enfrenta no momento do seu casamento, na vida do casamento. Embora nós vamos ver, tem muitas interpretações tradicionais dessa música. Você pode ver na sua Bíblia, abre lá em Cantares. Normalmente você tem lá uns pequenos títulos, por exemplo, escrito antes do versículo 2, esposa, depois lá no meio do versículo 4, coro, depois no meio do lá no versículo 8, esposo, né? Noivo, noiva, esposo, esposa, são interpretações que dão. Na verdade, tem essa interpretação de que há um casal, dois personagens, mais o coro cantando. E o que está falando? Falando de uma canção de amor. Há quem pense que essa canção era uma canção realizada numa festa de casamento, o noivo e a noiva cantando um para o outro. Há várias teorias de como isso surgiu, mas o mais importante foi que os judeus leem hoje esse livro toda vez que eles têm a festa da Páscoa. Esse livro é um dos 5 rolos, um dos Remesh Megilot, e eles leem porque eles pensam, o noivo é Deus e a noiva é Israel. E o livro narra, na imaginação alegórica, na imaginação que dá um outro valor ao sentido do livro, narra o romance de Deus com Israel no deserto. Você tem que imaginar muito mesmo, né? É bem longe assim, mas é o pensamento. E por isso esse livro foi aceito no cânone hebreu, porque, veja, é relacionamento de Deus com Israel. Agora não menciona o nome de Deus em momento algum, isso que se pensa. Aí a igreja falou, não, leia Efésios 5, onde Paulo fala do casamento de Cristo e a igreja. Então é Jesus que é o noivo, é a igreja que é a noiva. Aí uma penca de intérpretes medievais, né? Desde os primeiros até o começo dos tempos modernos, interpretaram esse texto como o romance, o amor de Cristo para com a igreja. E assim o livro tem tido ampla aceitação. Há quem vai dizer que não. A interpretação literal é melhor. É o marido e a esposa, o noivo e a noiva mesmo, né? Mas essa interpretação tem uma série de problemas. E eu queria hoje propor esses problemas. Quais são os problemas? Tem um terceiro personagem na história. Não são só 2 pessoas. Pelo menos é assim que eu leio. Eu acho que você pegar a sua Bíblia e ler com esses títulos que o editor da sua Bíblia colocou, o editor deu a interpretação dele, que é essa tradicional, 2 pessoas. Mas há uma linha de interpretação que vem um terceiro personagem, e também esse texto apresenta um drama feminino que não se resolve com 2 personagens. Então o que eu quero dizer com isso? Olha o terceiro personagem. Olha aí em capítulo 2, verso 16. Quando essa moça, que aqui a noiva, que é uma moça da cidade de Sulém, a gente chama ela de Sulamita. Quando ela diz, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Bom, é certo que linguagem poética é muito bela, ai que bonito, né? Mas Salomão é tudo menos pastor de ovelhas. Davi talvez fosse pastor de ovelhas, né? Não sei se apacentava entre os lírios, mas Salomão nunca saiu do palácio. Salomão foi burocrata desde que nasceu, né? Estudou muito, né? Se tornou um homem sábio. Inclusive, eu creio que esse livro aqui é da autoria dele. Mas como é que é a autoria dele? Então eu vou lhe explicar como é que ele entra nessa história.
Porque alguns entendem que esse canto é do Salomão para com a sua esposa, ou uma das suas esposas, das 1000 que ele tinha. Mas me parece que não é bem isso que acontece. Me parece que é esse terceiro personagem. Olha no capítulo 5, versículo 9, quando o coro fica perguntando: o que é que o seu amado tem que os outros não tenham, ó mais bela das mulheres? O que é que teu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar? O que é esse seu amado tem? O que é ele? Quem ele é? E aí no capítulo 6, verso 3, ela fala: eu sou do meu amado é meu, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então, Salomão não parece ser esse sujeito, esse terceiro personagem que aparece como um pastor, e não o pastor de Israel, que seria a posição do rei, mas um pastor mesmo. Inclusive, no mundo antigo, lembra, pastor era a função desqualificada. Seria hoje um sujeito sem qualificação. Seria hoje uma pessoa de quem você desconfia, que tem fama de ser mentiroso. Desculpa, que nem pescador, né? Ah, escapou um grandão, não é isso? Antigamente, os pastores de ovelha, porque morria uma ovelha aqui, morria ali, a gente nunca sabia se morreu ou se ele, né, fez um churrasco com a ovelha, né? Enfim, então eram pessoas tidas como de má fama. Mas além do terceiro personagem, eu falei, tem um drama feminino. Olha o capítulo 1, versículo 7. Essa moça, que é a Sulamita, pergunta lá, no versículo 7, diga-me, ó amado de minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Como assim? Salomão mora no palácio que está lá em Jerusalém, construído, né, por Davi, não é? Bem ao lado do terreno onde vai ser construído o templo, né? Salomão já deve estar construindo o templo nessa época. Então, não tem onde está meu amado, ele tem endereço fixo. Agora, um pastor de ovelhas leva o rebanho daqui para lá, de cá para cá, e você não sabe onde ele está. Então, esse drama feminino que acompanha o livro inteiro, onde é que está meu amado, faz com que nós pensemos, olha, pode ser que tem não só um casal, mas tem alguém mais interferindo aí. E, em vários momentos, esse refrão aparece. Ó, filhas de Jerusalém, não despertem o amor, não atissem o amor até que esse o queira. Espera aí, estão me acelerando para alguma coisa que eu não quero. Espera um pouco. E o que é isso? Então, há um drama feminino que não é só a noiva e o noivo, a esposa e o esposo. Parece que ela não sabe onde ele está, alguém quer empurrar ela para um lado, ela não quer ir. E aí então, ela fala no capítulo 7, versículo 10, que ela tem saudades dele, né? Ela diz lá, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Então, se ele tem saudades de você, ele está cantando para você, ele é o Salomão, está aí na sua frente. Não, não é isso. Há um terceiro personagem. Então essas duas ideias, o terceiro personagem apresentado em alguns momentos, esse drama feminino, faz a gente pensar que realmente a solução desse livro é pensar que são três pessoas aí na poesia. O Salomão, que é o bandido, que é o vilão. Já leu o livro de Jonas? Quem é o pior sujeito do livro de Jonas? O dito cujo, Jonas. Ele tem ódio, ele foge de Deus, ele é teimoso, ele fica com raiva quando Deus perdoa. Eita, raça ruim, Jonas. Quem é o raça ruim aqui? Salomão, o bico doce, o cantador. Ele já tem tantas mulheres, mas ele quer pegar mais uma. E aí, de quem ele vai roubar? Do cara que não tem nada. Parece aquela parábola que um profeta chamado Natan contou, não é? O cara tinha um rebanho grandão, mas ele queria a ovelhinha do vizinho. O vizinho que não tinha nada, só tinha aquela ovelhinha. Então o pastor é o noivo ou o esposo dessa moça. E alguém diz, mas como é que Salomão escreve um livro onde ele é o vilão? Eu respondo, como é que Jonas escreve um livro onde ele é o bandido? Como é que Pedro narra o evangelho onde ele nega Jesus? Como é que os homens da Bíblia narram histórias onde eles são os bandidos? Honestidade de redação.
E aqui, eu acredito que esse livro faz parte do arrependimento de Salomão. Eu espero encontrar Salomão no céu um dia. Há quem diga que não, que ele foi idólatra até o fim e foi para o inferno, né? Mas o livro de Eclesiastes, esse livro aqui, faz a gente pensar que Salomão entendeu o erro que ele fez. Então a história seria: Salomão capturou essa moça da vila de Sulém, essa sulamita, e a levou para o harém dele. E aí começa justamente a história. Então, nessa narrativa, depois, se você quiser, eu vou colocar no grupo da igreja um esboço para você ler de outro jeito, porque se você ler com o esboço que a Sociedade Bíblica do Brasil lhe deu aí, você vai ler daquele jeito normal, 2 personagens. Mas tem um jeito de ler com os 3 personagens, aí você vai entender esse jogo de interesses. Mas olha só, olha as cantadas do Salomão. Olha lá no capítulo 1, versículo 9. O Adérito tinha que ler, ele ficou com medo que eu ia mandar ele ler os negócios desses aqui, né? Ele não contou para mim, mas eu imaginei. Olha capítulo 1, vamos começar aí no versículo 9, né? Versículo 9. Comparo você, minha querida, às éguas das carruagens de Faraó. O seu rosto fica lindo com efeito, seu pescoço com colares. Faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. Bom, ouro e prata eu gostei, mas a conversa da égua eu não gostei muito não, né? Mas veja, é poesia antiga e tem, na época, uma visão. Agora, veja, é uma comparação muito esdrúxula, eu diria. Uma tática militar egípcia famosa era pegar uma égua no cio e soltar no meio da cavalaria do inimigo. Imagina como é que ficava organizada a cavalaria lá, né? Uma égua atraindo os garanhões que estavam para servir as carruagens dos inimigos. Então, esse elogio aqui, eu não sei se fica bem. Não sei se uma moça gostaria de ser comparada com uma coisa assim. Mas esse é Salomão. É o homem mais rico do mundo. Ele estaciona a Ferrari dele lá no palácio dele e acha que as moças, qualquer asneira que ele disser é bonita. Olha mais a cantada dele aqui no capítulo 4, versículo 1. Como você é bela, minha querida, como você é linda, seus olhos como pomba e brilham através do véu. Seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes no Monte Gileade. Já pensou falar que seu cabelo é como cabra que desce lá no interior da Paraíba, né? Lá em Cabaceiras? Acho que você não vai gostar. Mas nesse mundo aqui isso é bonito. Talvez seja bonito. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosqueadas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par, nenhuma está faltando. Ainda bem, né? Pensou? Os seus lábios são como um fio de escarlate, sua boca é linda, suas faces como romã partida, brilha através do véu. Seu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos os escudos de soldados valentes. Seus seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que pastam entre os lírios. Então, está ficando meio pesado esse livro aí, né? Mas o ponto é que essa descrição de beleza não é incomum na literatura do mundo antigo. Você vê na literatura egípcia, mesopotâmica, descrições parecidas. Mas o que eu quero dizer é que a cantada do Salomão, eu chamo as cantadas de Salomão, são uma tentativa, eu diria, de focar no que não é o mais importante. Sem dúvida, essa moça sulamita devia ter sido bonita, mas que moça que não é bonita. Agora, ele está usando isso de um jeito negativo. E para mim, a cantada máxima está aqui no capítulo 6, versículo 4. Essa aí, se alguém aqui cair nessa, você me conta depois. Capítulo 6, verso 4. Desculpe, eu estou lendo errado, né? É 6 mesmo? Deixa eu ver. Não, eu errei aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Não é verso 4. Vamos começar no verso 8. Começar no 8. 6, 8. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número, mas uma só é minha pombinha sem defeito, a mais que de sua mãe, a predileta daquele que deu a luz. Cantou você? Você falou, olha, já tenho 60 que são rainhas feitas, eu tenho 80 que são concubinas, mulheres que eu tenho relações com ela, mas não dou o direito de rainha para ela, e tem um monte na fila. As virgens estão na fila, mas você é a única que eu quero. Convenceu? Alguns leem isso e acham que é bonito, mas veja, o livro é irônico.
o livro faz ironia. Você sabe, acho que no mundo antigo uma moça ia se convencer também com isso. Ai, eu sou a número 100, eu estou com o crachá número 147. A minha data cai no dia 14 de setembro, aí eu tenho lá, né, a visita na Câmara do Rei. Desculpe dizer, o pensamento sobre harém e sobre muitas mulheres pertencendo a um rei só é comum no mundo antigo, mas essa é a crítica do livro. Quando a gente lê mais tarde o livro de Eclesiastes, ele vai dizer: eu fui tolo em colecionar mulheres, fui tolo. E quando que ele mostra com clareza essa tolice? Aqui tem uma mocinha, essa sulamita, uma caipira, lá da terrazinha de não sei aonde, casada com um Zé Ninguém. Quem é o pastor? Não tem nem o nome dele aqui. Que profissão ele tem? Ele é o rei de Israel? Não, ele é um boia fria lá não sei de onde. E ela prefere boia fria do que a mim. Salomão tem que pensar. Então, a sulamita, por sua vez, resiste e não aceita nunca as investidas de Salomão. E ela pensa no amado dela, no pastor o tempo todo. Então é isso que é difícil às vezes no texto, porque às vezes o texto tem uma palavra que é do pastor, mas os nossos editores jogam para ser de Salomão. Mas é a sulamita pensando o que o pastor diria. E aí então o amor dela nunca titubeia, ela sempre está voltando-se para ele. Tanto que tem esse versículo 6, verso 3, né? Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Ele apacenta seu rebanho entre os lírios. É uma declaração de amor muito bonita. Eu sou para o meu amado, e o meu amado é para mim, né? Essa frase até hoje Israel eles gostam muito dela como frase de declaração de casamento. Eu sou para o meu amado é para mim. E essa forma de amor é o que faz com que um casamento funcione. Por que você fica casado? Tem alguns que vão casar aqui, alguns já são casados. Então pense na questão do casamento. Vou me casar com ele ou com ela, por quê? Vou manter esse casamento por quê? A escolha, a razão é simples. Porque eu sou para ele e ele é para mim. Eu sou para ela e ela é para mim. É uma eleição. Eu lembro da história de Israel. Como é que Deus escolheu a sua esposa? Agora, sem alegorizar, voltando à história. Deus falou, vai ser esse aqui. Peguei um homem morto, chamado Abraão, velho que não tem filhos, com mulher estéril, e daquela morte ele tirou vida, fez nascer uma nação, a menor nação, a mais pobre, a mais escravizada, a mais teimosa, a mais cabeça dura. E o que Deus fez com ela? Amou até o fim. Nunca divorciou, nunca separou. A esposa foi atrás de outros deuses e teve seus casos, mas esse Deus bondoso a trouxe de volta. Por que Deus ficou casado com Israel? Porque ele disse: porque eu a elegi esse povo. E é a eleição que faz o casamento. Por que você está casado com a sua esposa? Por que a esposa está casada com o seu esposo? Por que noivos aqui vão se casar? A razão tem que ser uma só: eleição. Eu escolho você, o outro escolhe o outro, e essa escolha se mantém. Eu sou para o meu amado é para mim. Pronto. Simples. Porque ele vai ficar feio, em alguns casos fica bem rápido. Ela, às vezes, não vai ficar tão assim, disponível como era no tempo que ela podia se arrumar mais, agora tem tantos afazeres. Mas não interessa. A escolha já foi feita. Eu sou para ele, ele é para mim, eu sou para ela é para mim, acabou. A escolha sendo feita, mudam as aparências, muda a circunstância financeira, muda a saúde. Alguém pode ficar prostrado numa cama, quase imóvel, como nós estamos acompanhando, infelizmente, um irmão querido que tem a irmã numa situação assim. O amor não muda. Meu amado é para mim e eu sou para o meu amado. E apesar dele ser, como diz o texto, eu não vou ler, o mais simples dos homens, um pastor de ovelhas, na época, realmente é o contraste entre o homem mais rico, mais poderoso, e o homem mais simples que existe. Ainda assim, ele é o amado e não muda. E por isso que finalmente, então, a Sulamita, nesse drama, depois que Salomão a roubou, levou-a para o palácio, tentou de todo jeito
conquistá-la com aquelas cantadas. Você já viu que Salomão precisa aprender alguma coisa sobre cantada, né? Mas depois ela foge e ela volta para a vila em Sulém e vai se casar com o seu noivo. E aí o noivo diz: ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As muitas chamas, as suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogar. Ainda que alguém oferecesse todos os bens de sua casa para comprar o amor, como Salomão fez, receberia apenas em troca, apenas desprezo. Essa é a história de Cantares. A história das lutas de um casal. Um casal que se ama, mas entra a interferência do mal. E a superação da crise veio por meio desse amor que vence, se mantém, não cede à pressão social. Ela vai dizer várias vezes nessa poesia: filhas de Jerusalém, não apressem o amor até que esse o queira, porque elas estão torcendo. Há um coro das filhas de Jerusalém no começo da peça, desse cântico, e nessa peça o coro está dizendo: vá lá, vá com Salomão, fique com ele. E ela diz: não, espere, não é assim, nada de pressão. E, pelo contrário, ela é uma pessoa que não se importa com as coisas desse mundo. Lá no capítulo 1, você pode ler a partir desse versículo 16, ela fala assim do pastor: como você é belo, meu amado, como é encantador. Nosso leito é a viçosa relva, as vigas das nossas casas são cedros, o nosso leito são os ciprestes. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Se você entendeu bem, a casa deles é no campo. Eles moram como um bom pastor, no relento, no aberto. Uma simplicidade de vida, porque o que vale não é o que se tem, mas com quem se está. E é isso que o amor verdadeiro faz. Se abstrai daquele mito da posse dos bens para focar nas pessoas. Como eu falei, baseia-se na aliança, no amor que tem com Deus. Então, os casais de hoje vão enfrentar essas cantadas da vida. Muita coisa vem dizendo: olha aqui, que legal, olha o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, a minha saúde, a minha isso, a minha aquilo. E às vezes, homens e mulheres são enganados e entram no relacionamento com base naquilo que não tem substância, naquilo que não mantém casamento. O materialismo, muita confiança nas coisas. Às vezes a preocupação é tão grande com a festa do casamento, que esquece que depois da festa tem um casamento, né? Tem uma vida. A preocupação com a aparência. E aí a vida traz certas separações, certas distâncias, separação pelo trabalho, pela doença, pela distância. Um casal pode sucumbir. Então, o que Cantares ensina é para lembrar da aliança na hora das cantadas. Na hora que vem esses discursos que atraem para o lado que não é o voto feito, lembra: meu amado é meu e eu sou do meu amado. É uma escolha. Eu escolhi. Mas qual a razão? Agora eu estou feio, estou doente, estou pobre, estou aquilo. Não interessa. Não, a escolha não é por quê. É uma escolha. Eu escolho você. Eu escolho você. Pronto. Acabou. Lembrar contra o materialismo do amor. O amor verdadeiro não se baseia no que se tem. Não se baseia nem em ter outra pessoa. Se baseia na doação de si, na entrega de si a outra pessoa. O amor de Deus ilustrado na cruz por Cristo Jesus não é um amor que busca aquisição. Deus nada obteve com a morte de Jesus na cruz. Pelo contrário, o amor de Deus é sempre doação, sempre dar. O amor do mundo é o desejo de adquirir, o desejo de ter o que o outro tem, a paixão, o desejo. O amor de Deus, ele não tem desejo, ele tem doação. O jeito de escapar do materialismo da vida é lembrar que a nossa vida está aí para amar, para ser doada a outras pessoas. E contra as separações, lembre sempre do seu amado, da sua amada.
Nada mais presente do que a boa memória. Nada mais presente do que o quadro mental daquela pessoa eleita, escolhida, partícipe com você da aliança, e aí o resultado é que a gente supera esse ritmo da vida que vem tentar nos destruir. Então, no Cântico dos Cânticos, eu penso que Salomão conseguiu se fazer sim de bandido para nos ensinar uma boa lição. A lição é que não adianta. As coisas desse mundo não são suficientes para realizar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor vem daquela decisão firme e forte de manter a aliança feita, de focar na outra pessoa, o objeto do amor, e realmente se entregar completamente a essa pessoa dentro da vontade de Deus. Vale esse romance para os atores mais bonitos que você encontrar lá na televisão, ou para o casal mais feinho que você encontrar no asilo ou no hospital. Vale para todo mundo. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, por um tempo se comportou como o mais tolo de todos os homens. Mas talvez em Cantares o Espírito Santo lhe deu luz para compreender que o verdadeiro amor não vem daquela disposição dele por acumular, por atrair, mas ele viu o verdadeiro amor num casalzinho muito simples que seguia o exemplo de Deus no relacionamento do casamento. Então, que Deus te abençoe, que você possa reler esse livro. Se der, eu mando no grupo aqui da congregação um esboço assim, mais ou menos, do livro, que ajuda você a entender como ele funciona. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe.